Olá, estamos começando o nosso encontro de hoje. Agradeço os milhares de inscritos no meu canal e sempre digo, se você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva, indica um canal a um amigo ou amiga. É muito fácil, o canal no YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar o sininho com suas notificações, coloque like no que vocês gostarem, utilize como vocês muito bem fazem a página dos comentários, tá? Lembrando que nós somos, claro, como de hábito, acompanhando tudo que está ocorrendo, elaborando aí uma série de entrevistas que nós vamos fazer nas 2 próximas semanas no campo da economia, da política e traçando tendências aí para 2022. Afinal, esse ano passou voando rapidíssimo, né? E essas entrevistas sempre ajudam também a nós pensarmos como é que vai ser o ano que vem, um ano hiper importante, né? Lembro que uma coisa que acho que eu estou destacando sempre para vocês, me parece muito importante, é o membro apoiador. Criamos um membro apoiador. Clica ali, pim! Ali tem as informações, está escrito membros, são os membros apoiadores do canal. O objetivo central dos membros apoiadores é justamente fortalecer o jornalismo independente de qualidade e no momento sombrio, terrível, como nós estamos vivendo. Basta clicar ali, membro apoiador, está escrito, aí tem 2 formas de vocês fazerem parte de ser membro apoiador, e é essencial, como eu insisto e falo todo santo dia, absolutamente verdadeiro, um instrumento de fortalecimento do jornalismo independente de qualidade e compromissado com a Constituição, com a República, né? Que esses são os nossos valores e vocês são prova disso, o arquivo do canal, né? Lembro também que no Twitter pode me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram, Marco Antônio Villa Oficial, e na plataforma de cursos www.cursosdovilla.com.br. Lá tem todas as informações sobre os 3 cursos que estamos oferecendo, ou seja, História Política das Funções Brasileiras, História e Ditadura Militar no Brasil, que é fácil, www.cursosdovilla.com.br, né? Bem, passei todo o noticiário, vi lá passamos aí por todos os assuntos, mas eu queria primeiro, claro, fazer uma menção ao nosso encontro de ontem, né? A minha análise lá do vídeo da Michelle, né? Grande Michelle, que figura fantástica, né? Que figura fantástica tal. E aquele vídeo disponibilizado no UOL, por exemplo, acho que quase todos reproduziram mesmo, tem 1 minuto e 37 segundos, né? A câmera está aqui, a televisão está aqui, a caterva está aqui, ela está logo aqui, e aí na hora que o presidente do Senado vai anunciar o resultado dos 47 votos favoráveis ao André Mendonça, era necessário 41, antes alguém grite 51, não foi 47, eles imaginavam, vale lembrar que fosse 56, tem 9 traidores, de acordo com a caterva, que não são pastores, são políticos que usam da religião para explorar economicamente o povo e obter benefícios nem sempre republicanos da máquina estatal. Ponto. Né? Isso é a nossa definição, está muito claro para saber separar o joio do trigo, né? Uma coisa é a comunidade evangélica tal, e outra coisa são os oportunistas, que lá estavam presentes, claro. E naquele momento, quando é anunciado, como eu mostrei ontem, ela se desloca para o centro, porque ela quer ser o centro das vezes. Então, há um círculo no qual ela está no centro, e aí vale também um estudo, não sou psicólogo, que é uma questão da vida dela, de onde ela veio, né? Ela tem um passado nebuloso, né? Veja, um passado nebuloso. Então, é como se nesse momento alguém de um passado nebuloso, que é semi-letrada, né? Que não tem nenhuma formação, que é uma pobre coitada, que se agarra em fanáticos para querer aparecer e é esposa do genocida, né? Que ela acha uma ótima pessoa. Para ela, genocídio, o cristianismo são coisas parecidas, ela não consegue distinguir nada, mas é um exemplo da mediocridade dos que lá estavam. Mas é o momento de que ela fala, agora eu mando, eu mando. É como se ela... não vou dar exemplo de uma czarina, ela nem sabe, ela acha que czarina, sabe lá eu que passa, se é um tipo de panela, que é muito bom, que não cola, é um tefal especial que veio lá da Rússia, tá? O perigoso pode ser comunista. Não. Ela não tem nem ideia, não vou falar czarina, mas ela se julga uma mulher que tem a tamanha força que ela falou para o marido que tem de ser esse o ministro da Suprema Corte, que é a figura caricata daquele André Mendonça, né? Porque o pronunciamento que ele faz
falando de Deus e de Deus depois, que é um que também ficou disponibilizado aí, é algo criminoso, criminoso. É uma vergonha na história do Brasil, uma vergonha para o STF, uma vergonha para o Poder Judiciário. Mas vamos aguardar. Hoje, inclusive, li a entrevista de um cidadão aí, também de uma denominação religiosa, achei patético, né? Não vou nem falar o nome do sujeito, que é inexpressivo, as respostas que ela... Você percebe que ali tem tudo, menos espiritualidade, isso é nada. É uma máquina de dinheiro e de poder. Dinheiro e poder, dinheiro e poder, dinheiro e poder, é isso. E conseguiram, aí vide o meu artigo, né, sobre o lulofernandismo. Ali está a raiz histórica de tudo. Sempre das nossas análises aqui. Análise não é um corte do real, você faz um corte do real e aí disserta sobre aquilo. Não, você tem de ver o processo histórico que levou àquele acontecimento. Isso é fundamental. Né? Então, quando eu vi a entrevista desse senhor aí de uma denominação religiosa, você percebe, né? Pô, depois de tantas leituras, depois de você ler volumes da BAC é a Biblioteca de Autores Cristianos, de toda a era patrística, tal, lá do século I até Isidoro de Sevilha, portanto, temos lá 7, 8 séculos, né? Você entende, e lê depois outros autores mais modernos assim, avançando na Idade Média, tal, e aí a entrevista daquele elemento que está hoje aí no jornal de uma dessas denominações religiosas aí de origem evangélica, você percebe que ali não tem nada, ali tem duas coisas, grana, 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 poder, 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 é isso, só. E isso é importante ressaltar, que eu estou batendo nessa tecla nesses dias, que não há nenhuma questão de perseguição religiosa. Registro, isso é muito importante. E por quê? Perseguição tem das religiões de matriz africana, feita, inclusive, por denominações evangélicas. Isso tem, está cheio. Tem lugares no Rio de Janeiro que não podia usar branco. Branco, porque havia identificação com as religiões de matriz africana, que eram perseguidos. E o poder público, nem aí. Ocorreu também na Bahia, ocorreu aqui em São Paulo, e fato que eu comentei recentemente, aqui em Sumaré, que é perto da região ali creio até que faz parte da região metropolitana de Campinas, ali vizinho, né? Então, esses comentários, a análise é política, tá? Política, de como tem um processo de captura do Estado, né? E é um projeto político que usa da religião para capturar o Estado. Isso é fundamental. Nesse ponto que a gente tem de debater. É um processo estudado e que as 2 décadas de lulofernandismo foram jogando água no moinho desses que agem de forma antirrepublicana e inconstitucional. Então, e observem tudo aquilo, toda aquela cena, e, por fim, para concluir, para passarmos a um outro ponto, o momento no vídeo do UOL, 1 minuto e 37 segundos, acho que é no minuto 40, no segundo 46, 56, são 10 segundos, é o ápice daquilo. Aquele momento é uma das maiores vergonhas que eu já vi. Eu já vi de tudo aqui na Terra Descoberta, de tudo, mas nada tão vergonhoso como eu estou assistindo nesses 2 anos e quase 11 meses de governo. No momento em que ela que tinha ido para o centro, todo mundo começa a olhar para ela e aí ela começa a falar a língua. Durante 10 segundos. Supostamente, ela estaria falando com o Espírito Santo. A Michelle, de passado nebuloso, casada com um genocida, né? Ela estava falando com o Espírito Santo. Quer dizer, nós chegamos ao ponto que até o Espírito Santo é desmoralizado no Brasil. Agora, eu fiquei em dúvida também, tenho direito, né? Ou ela estava querendo aprender, sabe? Antigamente tinha muita língua do P, sabe a língua do P? Ou ela estava falando a língua do P, pode ser, ou era um código que ela fala com o Queiroz, íntimo dela, que pagava as suas contas e depositava dinheiro na sua conta. E até hoje, essa santa de passado nebuloso, casado com genocida, que indicou, o que é inacreditável, o ministro da Suprema Corte, né? Ela não falou ainda sobre o dinheiro, né? O dinheiro sujo, né? Depositado pelo criminoso Queiroz na sua conta, né? Que é gravíssimo. As coisas só não andam porque é uma mistura infeliz de política e justiça, mas logo isso vai ser resolvido, como em outros momentos da história brasileira, né? Estamos vendo até na Argentina os processos da Kirchner, né, da Cristina, que também travou, agora pode ser com o resultado eleitoral, algumas coisas
vão para frente também. É isso, infelizmente, quando ainda você não tem consolidado efetivamente um Estado democrático dele. Teríamos se o Lula fernandismo não tivesse feito aquelas alianças absolutamente antirrepublicanas e que não precisavam fazer para governar. E eu exponho no meu artigo do UOL, né, já falei várias vezes de forma nítida, assim, muito clara, creio, de forma cristalina sobre isso. Então, queria só lembrar esse episódio, mas assistam aqui e vejam também toda a encenação que ela faz, e depois ela dá os pulinhos, começa a dar os pulinhos, glória a Deus, aleluia, né? E aí depois se abraça ao André Mendonça, que é um sujeito também patético, ridículo e tal, mas e que vai ficar quase 3 décadas lá, isso que é o mais terrível, né? Mas vamos tudo em frente. Me lembrei agora, engraçado que em certo momento da nossa história, nos anos 60, tinha a Família Trapa, era um programa humorístico aos sábados, hiper conhecido, um sucesso, com o Rono Golias, a Cidinha Campos aí tinha o filho do Renato Corte-Real, né, que eram irmãos, então, Sócrates, tal, que fazia esse papel, o Jô Soares era o mordomo, etc, 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 e o Otelo Zeloni, por aí vai, né? E, então, o Rono Golias costumava, vez por outra, imitar evangélicos, e todo mundo ria. Naquela época era assim. Eu lembro que ele, num dos episódios, estou me recordando, lá de Priscas Eras, né? Ele entrava em cena, era no Teatro Record, né? E aí falava assim, não, eu não quis ser, mas você não quis ser o quê? Bronco, que era o personagem. Não, falaram para eu testemunhar um negócio que eu não vi, mas o que foi? Veio uma pessoa falar, você quer ser testemunha de Jeová? Eu não vi o crime. E aí todo mundo ria, tal. Engraçado, como é que, se isso fosse feito hoje, imagina o que aconteceria. Eu estou só dizendo que o humor trabalha com isso, como trabalha questões no campo do catolicismo e assim por diante, né? Mas é só para me lembrar, ver uma lembrança rápida aqui, né, de como é que as coisas funcionam, tal. Mas então eu quero deixar pontuado claramente essa dissociação de uma coisa e de outra. Nós estamos aqui uma análise política de elementos que querem apresar, capturar o Estado. E aí tem dinheiro, insisto, e tem poder. O resto, religião, cristianismo, vivência da fé radical, etc. Não tem nada. E eu conheço muito bem isso, que estudei para diabo, era patrística, conheço os autores e mais para frente. E ao vê-los, essa turma, eu fico assustado, né? Assustado, mas tudo bem. Vamos em frente. E o negócio da Michelle também está explicado, né? Tudo aí, e ela ela quer construir ela tem também o sonho de querer entrar na política, tal. Ela diz que o Bolsonaro, eu gostaria que ela fosse candidata ao Senado. Imagina, Michelle, tudo vai passar. As coisas passam rápidas, ninguém lembra mais, né? Lembra da Rosane Collor, né? A LBA, nem existe mais a LBA, lembra? Parecia, sumiu. Quem lembra de toda aquela turma do governo Collor? Não lembro de nada. Tudo passa, tudo passa. Eu já citei algumas questões lá do governo Quercia, citei outras questões mais recentes. Depois isso passa, e muitos desses milionários da era bolsonarista aguardem que daqui a alguns anos, numa nova situação política, isso vai derreter essas fortunas. E temos exemplos recentes. A Eike Batista, por exemplo, mas não só. Né? Você vai puxando um pouquinho o fio da história e você vai encontrando outros fatos, que também é tudo muito estranho. Basta uma ação da Receita Federal e um pouquinho de acompanhamento histórico com informações de pessoas que conhecem essa caterva, dessa área, né? Dessas fortunas na noite, para o dia que logo tudo isso será esclarecido. Mas eu queria destacar um ponto que eu estava vendo aí todo o noticiário, que são as relações. Me lembrei do Pierre Chordelot de Lacroix, grande escritor francês, no século XVIII. Me lembrei das Ligações Perigosas, que tem filme também, mas me lembro do livro. O filme, você sabe que eu não assisti, mas o livro eu li há muitos anos atrás, de que eu morava em Santo André. É interessante como é que ele constrói o romance, né, das ligações, chamadas Ligações Perigosas. Eu queria falar das ligações perigosas do glorioso Bolsonaro, né? E isso vai estar na campanha de 22, e ele já está com medo danado.
percebo que, há cerca de 10 dias atrás, aproximadamente, ele diz: eu vou a debates. Ele não consegue articular lá com crédito. Eu vou a debate, mas não pode falar nada de questões da família. Falar coisas da minha família, aí não dá. Ou seja, dizendo assim, eu só vou se não falar em assuntos que eu escolho que não devem ser falados. Política não é assim. E o que vai acontecer? Diversamente de 2018, que muita gente na campanha, naquela conjuntura que nunca mais se repetirá, em 2022, a primeira coisa que eu sei, que eu presumo que os partidos políticos que vão bater de frente com o criminoso Bolsonaro vão fazer o óbvio. O que é fazer o óbvio? É um dossiê de todos os crimes que a quadrilha cometeu durante 30 anos no Rio de Janeiro. E isso pode garantir que vai ser feito com a maior eficiência. Por quê? Porque o Bolsonaro, né, o Bolsonaro vai tentar, nesse processo histórico, melar, numa linguagem mais popular, o processo eleitoral através da violência. Por quê? Porque a extrema-direita mundial já externou, e eu vou citar agora um artigo importante, uma reportagem importante, né, que saiu no Globo de hoje, da Janeira Figueiredo, né? Diz o seguinte: empresário casado com deputada da extrema-direita alemã, é nazista, deputado nazista, que é conexão entre Bolsonaro e Castro. Recebido pelo mandatário brasileiro em junho, Sven von Storch atua nos bastidores da campanha do candidato à presidência do Chile como assessor em termos internacionais. E aí tem aquela foto, né, do Bolsonaro com essa senhora, que é nazista, a família toda é de nazistas, né, a pai, a avô, etc., e casada com um nazista. E esse nazista morou no Chile. No Chile tinha muitas nazistas. Lembra da colônia Dignidade? Tem até, salvo engano, uma série na Netflix até sobre isso, né? Bem, esse nazista viveu tempo lá, agora está na Europa e é assessor do candidato de extrema-direita, o próprio Pinochet, agora nas eleições chilenas. E ele é que faz a conexão, e isso é importante, com o Brasil, com a extrema-direita brasileira. E aqui o Bolsonaro põe quem para fazer esse jogo? Aí põe justamente o seu filho, o Bananinha. Vocês lembram que eu disse, veja como as coisas aqui, tudo passa a ter sentido, a gente vai articulando para daí chegar à questão analítica. Lembra que eu citei outro dia, acho que foi ontem, creio, eu tinha feito uma referência à pergunta do governador do Rio para o Eduardo Bolsonaro. Só para citar, isso está no Igor Gadelha. O Metrópolis, sempre, todo dia você tem passar pelo Metrópolis, pelo Guilherme Amado e pelo Igor Gadelha, no mínimo, e pelo Ricardo Noblat, né? O Igor Gadelha coloca a seguinte questão: a pergunta do governador do Rio, Eduardo Bolsonaro. Cláudio Castro, o deputado Eduardo Bolsonaro, se encontra em ato de filiação de Bolsonaro ao PL. E a pergunta é muito simples, que é a pergunta que eu faço todo dia, né? O governador do Rio questionou, eu estou adaptando, Dudu Bananinha, quando o filho do presidente largará São Paulo para tentar se eleger pelo Rio de Janeiro. Ou seja, falou o óbvio. O que é o óbvio? Ele não mora em São Paulo. Ele não tem nada a ver com o Estado de São Paulo. Ele fraudou o registro do domicílio eleitoral, justiça eleitoral. Não tem um Ministério Público aí que cuida disso. Até Tribunal Regional Eleitoral é uma fraude. Está aqui. Ele vai fraudar novamente o ano que vem? Pode. Quer dizer que nós vamos alterar então a Constituição. Colocar um artigo, faz uma PEC, porque agora tudo é PEC. Esse é o país das PECs. Esse é o país das PECs. Os governos não conseguem governar, ficam fazendo PECs. Transforma a Constituição em programa de governo. Isso é absurdo. Acho que só eu fico falando isso, mas isso é óbvio que eu estou dizendo, né? Então, tem que fazer uma PEC que eles podem tudo, os bolsonaros, a quadrilha, a Orcrim. Né? A Orcrim pode tudo. Porque o sujeito, o criminoso, não mora em São Paulo. E aí, ele é o representante do Steve Bannon. O Steve Bannon é aquele americano ladrão que roubou dinheiro daqueles idiotas, perdão a expressão de idiotas, que mandavam dinheiro para eles construir um muro, né? Para financiar a construção do muro na fronteira com o México.
aquelas coisas bem de malandro, né? Daqueles malandros e tal. E aí ele foi lá pegando a grana, tinha roubado lá não sei quantos milhões de dólares dos beócios que estavam mandando dinheiro para construir o muro e tal. Aí foi preso, teve que pagar uma fiança altíssima. E esse criminoso criou essa organização terrorista chamada Moro, que está ligada à extrema-direita europeia também, e aos nazistas, como esse nazista, que junto com a esposa, que foi recebida pelo Bolsonaro dentro do Palácio do Planalto, num país que tem a democracia como seu norte. Isso está aqui na Constituição, é mais um crime do Bolsonaro, porque a Constituição ela é explícita sobre isso. Um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil é construir uma sociedade livre, justa e solidária, né? Está aqui a garantia no artigo 1 da dignidade da pessoa humana, etc, 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 etc. Está tudo aqui, e aí basta ver os primeiros artigos da Constituição. Mas, então, a extrema-direita mundial vai estar olhando para o Brasil. Então, vai ter muito dinheiro aqui. A extrema-direita vai jogar pesado. E mesmo com os esforços do ministro Alexandre de Moraes, que vai presidir o TSE no momento das eleições, vai ser impossível segurar essa extrema-direita. É impossível, porque vai estar tudo circulando lá fora. Então, como é que você vai retirar do ar isso, aquilo? Não vai dar, não vai dar. E o Bananinha é o agente dessa relação criminosa. E nessa matéria, portanto, do Globo, né, é importante que vocês leiam, né? Tem todos os vínculos do Bolsonaro, da família, com a questão da extrema-direita, e a derrota desse candidato, José Antônio Castro, lá no Chile, é fundamental para a democracia. Toda derrota de um extremista nazi-fascista é uma vitória da democracia. Então, isso aqui é muito importante, né? Vamos ver, o segundo turno agora é 19 de dezembro, né? Portanto, daqui a pouquinho aqui, já estamos chegando a cerca de 15 dias, aproximadamente, do segundo turno, daqui 2 domingos, né? E isso é muito importante, essa derrota. E aí eles vão olhar todos para o Brasil. E por que eu estou falando agora, voltar às ligações perigosas do Bolsonaro? Porque a ligação do Bolsonaro que ele tem é com o crime organizado do Rio de Janeiro. O Bolsonaro é um aliado, é parte do crime organizado do Rio de Janeiro. Ele foi sócio do capitão Adriano, ex-capitão. E não é fácil ser expulso da PM do Rio. Registre-se. E foi expulso da PM do Rio. E foi executado na Bahia. Mas eu creio que na campanha eleitoral, o governador da Bahia, Rui Costa, eu gostaria de saber onde estão os 13 celulares, governador, que foram encontrados na execução, porque ele foi executado. Basta ver, os detidos foram a queima-roupa, 1 metro, 1,5 metro. E ele estava sozinho, cercado lá por dezenas de policiais. Ele foi executado, foi executado. E ninguém fez inquérito, não se falou nada. Inquérito sério, não é aquele inquérito que se faz para não dar em nada. E os celulares? Então, e tem um momento que, onde está, inclusive, a segunda mulher do capitão Adriano? Onde está? Né? É uma outra pergunta. E tem uma fala dela que dá para entender que estavam falando do Asmodeu. Estavam falando com o Asmodeu, que está lá no Palácio do Planalto, que elas estavam tentando fazer contato. E aí é evidente a relação de Bolsonaro com o crime organizado, com o capitão Adriano, com o Queiroz. Voltamos à foto fundamental. Mulher do Queiroz, mãe do Adriano, né? E o advogado do Adriano. E no momento que a mulher do Queiroz estava querendo esconder o Queiroz, que estava refugiado aonde? No escritório do advogado do Bolsonaro em Atibaia. E o Queiroz ameaçou recentemente o Bolsonaro na entrevista ao SBT, ele veio das entrelinhas, ameaçou, e dizendo que, a princípio, falando, olha, não conhecia onde eu estava, não sabia, não tem essa história do ácido, nem sei quem é, Anjo, não sei quem é, mas o Fred, opa, Fale, Fred, o Frederico, pô, você não conhece? Chama o cara, nunca tinha visto alguém chamar ele de Fred, né? Então, ele disse que o sonho dele, Queiroz, é voltar a ter aquela amizade forte que ele tinha com o Bolsonaro. Ele era o gerente no gabinete de Flávio. Ele que pegava a grana e fazia os depósitos, inclusive na conta da Espírito Santo do Palácio. A Micheque, isso. Acho que a Micheque fala, porque ela fala com o Espírito Santo. Você não fala, eu não falo. Mas a Micheque fala, em nome de Jesus, Deus no comando, né? Junto com todos aqueles elementos que querem dinheiro e poder, né? Mas
Isso, e bate de frente com a Constituição, viola a Constituição, ninguém tem coragem. Agora temos um ministro que nem assumiu e já está violando a Constituição, que é esse André Mendonça, patético. Né? Então, a história toda da aliança do Bolsonaro e esse crime organizado vai estar na campanha, vai estar presente, inclusive tentando coagir e matar opositores. Não duvidem, Adriano era matador de aluguel. E quantos o Adriano matou? E foi condecorado por Flávio Bolsonaro com a medalha Tiradentes, a honraria, a maior honraria da lei, a mando do pai, e visitar os criminosos na cadeia. Criminoso Jair Bolsonaro e criminoso Flávio Bolsonaro. Foram visitar na cadeia os criminosos, mostrando que estavam com eles. Empregou, durante mais de 7 anos, como fantasma, a primeira mulher do Adriano e a mãe do Adriano. Então, eles são sócios, inclusive na invasão. Se tiver uma investigação séria, já tinha indícios disso, naquelas invasões, Museu, Rio das Pedras, função daqueles prédios que precisavam. Eles tinham dinheiro. Da onde veio o dinheiro para o Flávio comprar a mansão de chocolate? Da onde? Em Brasília. A não ser do dinheiro sujo do crime. E onde o Bolsonaro, durante 10 anos, com a segunda esposa, comprou 14 imóveis? Da onde veio o dinheiro? Metade do dinheiro vivo. Da onde? Então, o Queiroz, já ameaçou, porque o Queiroz está querendo grana. Porque ele está solto para lá, para cá, mas precisa de dinheiro. O Queiroz nunca trabalhou na vida. Nós estamos falando de pessoas perigosas à ordem pública, né? E do qual o Bolsonaro era íntimo. As pescarias, não só as pescarias, estava sempre junto, para cima e para baixo, para cima e para baixo, né? Era um homem de confiança dele. É o que fazia todos os depósitos lá da rachadinha, inclusive na conta da Michete. Não. Agora sim, a gente fala assim, porque ela fala com o Espírito Santo. Ela fala línguas, Michete. Essa que tem um passado nebuloso. Bem, vamos ver. Então, o que vai acontecer? Vai ter uma aliança forte do Bolsonaro, além das alianças já citadas em vários encontros aqui, com o crime organizado, né? Então, vai ter aliança ali com o Queiroz, tá claro, o Queiroz vão contê-lo, vão dar alguma coisa, uma grana, para ele segurar um pouco, mas tem essa relação com o escritório do crime, que é a organização criminosa do ex-capitão Adriano, e tem o Rony Lessa. E, por sinal, tem uma reportagem muito boa sobre o Rony Lessa, aqui também, que eu estava lendo, que está no Globo. Muito boa, muito boa. Rio tem tropa de elite da morte, por encomenda. Conheça a Patamo, creio que é assim, né? Se eu estiver errado, 500. A patrulha que formou Rony Lessa, acusado de matar Marielle Franco, era um promissor oficial do BOP, teve carreira marcada por elogios e execuções e foi alvo de atentado e se tornou principal suspeito da morte da vereadora. Aí você vai dizer assim, mas o que tem a ver isso com o Bolsonaro? Eles eram vizinhos no condomínio, ele morava em frente, era só atravessar uma rua de 7 metros de largura, eles estavam ali. E o tal de Jair Renan, que sumiu o Jair Renan nos últimos dias, vocês perceberam? Né? Que também vai desaparecer da história quando nós virarmos essa página. Pode garantir. Né? Mas o tal de Jair Renan disse que teria namorado a filha do Rony Lessa. E quando perguntado pelo pai, e o Brasil soube isso, naquela sexta-feira, quando Sérgio Moro saiu do governo, vocês lembram daquele episódio grotesco no Palácio do Planalto, com todos os ministros atrás, o Bolsonaro se defendendo das acusações do seu ex-ministro, que 2 dias antes tinha saído do governo, né? E no meio lá daquilo tudo, ele fez referência a esse namoro que teria tido entre Jair Renan e a filha desse senhor aqui, Rony Lessa, desse assassino de Marielle Franco e tal. Ele disse assim, mas eu perguntei para o 04, porque a linguagem é de marginal. Bolsonaro é marginal, né? Mas não é para esses que se dizem cristãos que querem poder e querem dinheiro. Para esses, ele não é marginal. Eu vi a entrevista de hoje, do mesmo elemento que eu já citei anteriormente. Está ali, vejam lá. Esse cidadão aqui, teria o Jair Renan namorado com a filha desse elemento. Aí, o Bolsonaro disse, perguntei para o 04 falou, olha, foi sair com tantas aqui que nem sei. Olha, o cara, mas que maravilha, bem cristão, né? E esses pastorzecos aí, não podiam falar sobre isso? Né? Esses que não são pastores de verdade, são pastorzecos. Pastor é um sujeito sério, tal. Não,
Esses que querem poder e querem dinheiro. Isso aí que é a tal família cristã que vocês falam tanto e ficam fazendo esse discurso aqui de ideologia de gênero que não existe, aquelas maluquices que vocês ficam falando. Hein? Por que vocês não falam sobre isso? Né? Bem, aí ele reconheceu, portanto, as relações do Bolsonaro naquele dia da família com a outra. E eles têm relação muito próxima. Então, a questão é que o Bolsonaro é candidato das organizações criminosas do Rio de Janeiro. Ele é candidato dos maus policiais, civis e militares lá do Rio de Janeiro, de toda a lavagem de dinheiro que tem no Rio, porque você sabe que não é só aí. Isso se espraia pela sociedade fluminense, em especial pela sociedade carioca. Né? Toda o negócio do crime é bom nem te avançar muito, mas é um negócio terrível que tem por lá. E basta fazer investigação séria, né, que você consegue fazer uma limpeza disso rapidamente. E o Bolsonaro é candidato do crime organizado. E na eleição esse crime organizado vai estar presente. Registra, vai estar presente, até matando adversários, se for necessário, e ele pedir. Nós temos, é esse o quadro. Nós não estamos falando, e quando a gente viu toda essa caterva, as pessoas usando 88 na roupa, 88, número 88. 8 é a oitava letra do alfabeto, H. 2 Hs, Heil Hitler. Supremacia branca, Estados Unidos, aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Via Orcrim Bolsonaro. Esse pessoal faz qualquer coisa, porque se julga acima do bem e do mal, acha que está acima da justiça. Isso é um perigo. Então, esse homem vai usar de tudo. E eu espero que os partidos políticos que têm tanto dinheiro, senadores que têm tanto dinheiro, deputados que têm tanto dinheiro, é mais fácil fazer um dossiezinho por todas as ligações criminosas que o Orcrim Bolsonaro tem lá no Rio de Janeiro, tudo. E as relações com o Adriano, com o Queiroz e com o Rony só formam um triângulo, e aí você vai ampliando. Como é que eles lavavam todo esse dinheiro? Como é que isso se misturava com a política? Vereança, deputado estadual, deputado federal, e assim vai. É muito fácil fazer. Hoje, o jornalismo brasileiro faz muito, mas nós sabemos que o jornalismo investigativo, tem aqui alguns grandes jornalistas americanos célebres, o Seymour Hersh aqui, que é o cara que... Bom, o sujeito de My Lai, que descobriu My Lai na Guerra do Vietnã, né? E depois, décadas depois, no Iraque, as prisões lá do Iraque. Hoje custa muito caro, ele mesmo fala na introdução do livro dele, do Belo Trabalho e tal. Hoje é uma coisa muito cara e tal. É difícil fazer isso, porque é uma coisa que leva tempo e é perigosa também. É perigosa. É um tipo de coisa perigosa. Me lembro do Lucas Figueiredo e o trabalho que fez sobre o Paulo César Farias, né? O Morcego Negro, né? Que depois teve uma edição ampliada, uma segunda edição ampliada. Mas é só para lembrar em termos de jornalismo investigativo. A questão que se coloca é que os partidos estão aí, é só mexer um pouquinho no Rio, você tem rapidamente. Conversar com o Queiroz. A entrevista que ele deu para o SBT, não pense que ele está querendo grana. E esse pessoal da Orcrim age pesado. E age sempre com dinheiro e com ameaça. Cala a boca e dá o dinheiro, senão você vai ver o que vai acontecer com você assim. Lembre-se do primo da Michelle. Agora eu vou chamá-la assim, que é o que ela fala. Ela fala com o Espírito Santo, fala línguas. Lembra-se do primo da Michelle, que falou assim, eu sei da sua vida, não sei o quê, não sei o que. Sumiu, né? Sumiu. Não, é só para ver. É que você pode dizer assim, mas isso não faz parte estruturalmente da política brasileira, das grandes questões nacionais. Espera um pouquinho. Hoje, quem está à frente da máquina pública, quem fala em nome do Brasil, são esses criminosos. É o Orcrim. É o Orcrim que está lá no Palácio do Planalto. E é evidente. E tem toda essa construção de falsários que usam da Bíblia tal para dar uma legitimidade religiosa a criminosos. Porque é impossível que eles não saibam. Quando foi perguntado um desses elementos da rachadinha, disse que faz parte da política. É fantástico, né? É uma moralidade cristã fantástica, né? É incrível, quer dizer, e tem gente que vai pedir voto, vai beijar a mão desses elementos. Aqui é república. Aqui não é teocracia. Né?
Então é isso. Identifiquem, registrem. Aliança Bolsonaro Crime Organizado, eleição de 22. Teremos surpresas e tristes surpresas sobre isso. É isso. Se você gostou dessa e de tantas outras lives no meu canal, está entre os milhares de inscritos, muito obrigado mesmo. Indica o canal, um amigo, uma amiga. É muito fácil, canal no YouTube, Marco Antônio Villa, dica para ativar as notificações. Lembro também que nós criamos o membro apoiador do canal, isso é muito importante. O membro apoiador do canal. O que é o membro apoiador? Clique lá, tem duas formas de ser membro apoiador do canal. Isso é essencial, especialmente nesse ano que nós entramos em 22, para fortalecer o jornalismo independente e de qualidade. Seja, portanto, um membro apoiador. Se quiser, para me seguir no Twitter, é o Villa Marco Villa, Instagram, Marco Antônio Villa Oficial, na plataforma de curso, www.cursovilla.com.br. Lá tem todos os 3 cursos que oferecemos. História Política das Constituições Brasileiras, História e Ditadura Militar no Brasil, que é fácil. www.cursodovilla.com.br. Por fim, mas não menos importante, claro, estamos chegando a hora, Cielito lindo, que depois foi adaptado aqui no Brasil, né? O lançamento, dia 13 de dezembro, a partir das 5 da tarde, na Livraria da Vila, no Shopping Higienópolis, aqui em São Paulo, no meu livro, Um País Chamado do Brasil. Lá estarei autografando o livro para todos vocês, a história do Brasil descobrimento ao século XXI, né? Então, espero todos vocês lá a partir das 5 da tarde. Nos vemos amanhã. Até!